você se sentir seguro em todas as áreas. Para que você sente isso? Para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, ou seja, é a nossa finalidade aqui na terra. Nós não estamos aqui para outra finalidade. Ele diz, para que sejam tributadas graças a Deus. Eu estou trazendo a minha semente nesta manhã, quero receber aqui no altar e ligar com você aquilo que Deus tem falado comigo. E você pela internet, associe-se comigo no tocante ao dar e receber. E receba também o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é para encher, é para transbordar. Não é apenas dinheiro, é prosperidade. Vamos selar isso em nome de Jesus. Na casa do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão espiritual, Pai. Um momento em que nós podemos espiritualizar aquilo que é mais humano, aquilo que amarra o mundo a um amor que é capaz de afastar até os teus filhos, Pai, da tua vontade. Obrigado, Senhor, nós conseguimos quebrar isso em nossas vidas e estamos aqui semeando. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida daqueles que se associam comigo no tocante ao dar e receber. Aqueles que vão experimentar em suas vidas mais que dinheiro, vão experimentar a prosperidade. Prosperidade que é mais que dinheiro, prosperidade que é realização para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Isso Aleluias, aplauda Ele mais forte. Glórias a Deus. Obrigado. Deus seja louvado. Faça aí esse exercício, faça a sua parte. Nesse momento, aproveite para compartilhar, ok? A escola de capacitação e crescimento espiritual. Meu carinho especial sempre a você também que consegue, ainda superar tantos desafios e vem estar aqui presencialmente. Que bom. Você comigo aqui, nós somos o fogo no altar, a brasa viva, que com certeza o Senhor opera e exala através deste templo, deste altar, a sua glória. Amém. Glórias a Deus. Na última terça-feira, na aula 4, na aula 5, aliás, hoje é a aula 6, nós paramos aqui na página 31. Hoje vamos seguir a partir desta página. Aconselho você, como sempre faço, a ir lá no canal oficial Missões Cristo Vive, para pegar toda essa continuidade, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo desde a primeira aula, certamente será um diferencial para a sua vida. Imagine que conforto, que segurança. Às vezes a pessoa diz, bispo, pode dizer, você não tem um esboço? Você quer um esboço melhor que esse? Meu esboço é o livro do apóstolo Miguel Ângelo, esboço maravilhoso. Estamos aqui regando uma palha que nunca vai ficar seca, porque quando a palavra traz revelação, ela não se torna palha seca, ela se renova, muito pelo contrário, diz o Senhor, de dia em dia. Amém? E aqui na página 31 nós paramos, depois de citarmos o Romanos 8,39, na página 30, eu cheguei a comentar
que ainda alguns versículos nesse capítulo 1, que tratam mais especificamente, apontam mais direcionados ao mundo Aion, seria importante nós vermos hoje. Então vamos lá, e o Romanos 8,39 fecha exatamente falando que tudo começou com o amor. Porque Deus nos amou por causa do seu grande amor, Ele teve misericórdia, isso a gente tem entendido nas aulas anteriores, e aí esse amor nos traz uma segurança, que é a segurança da salvação. Se ir para o céu fosse alguma coisa que fosse escolha nossa, ela seria muito frágil, muito sensível. Nós poderíamos também escolher ir para o inferno, isso seria um perigo. Começo até nesse momento com uma anedota, que, os jovens nem vão saber o que é isso, o nosso tema chamava de anedota, uma metáforazinha, só para você entender como é que as questões diabólicas funcionam no nosso dia a dia, ok? E a gente vai usar essa piada aqui com a devida vênia do Espírito Santo para você entender mais ainda. Diz que a pessoa morreu, e chegou lá e disseram para ela, olha, você prefere o céu ou o inferno? Ele pode escolher, Você prefere o céu ou o inferno? Ele falou assim, posso dar uma olhadinha? Olha o que o homem imagina. Posso dar uma olhadinha antes? Aí o porteiro disse, pode. Então deixa eu ver aqui como é o céu. Aí olhou, viu lá o céu, como a gente imagina, O céu, com aquela paisagem, aquela calmaria, os pássaros, e descendo aquelas cascatas, tocando aquela música lúdica, uma coisa assim, de repouso mesmo, de relaxamento, o hall de entrada do céu, era o hall de entrada, E aí ele disse, tá bom, legal, eu gostei, de repente passar a eternidade, muito legal, mas deixa eu ver o inferno como é que é. E aí ele falou, entra no elevador, o inferno é para baixo, E desse, bispo, você já começa a escola de capacitação com uma anedota, irmão, você vai entender. Você vai entender como é que funciona, as coisas funcionam com o diabo. E disse que ele entrou no elevador e foi lá, desceu, imagina, para o inferno, que ele desceu e parou, de repente parou, ele olhou assim, colocou, nem abriu porta nem nada, ele só colocou o rosto assim naquela portinhola do elevador para olhar, e viu lá dentro, irmão, sabe como é que é? Morena, loura, ruiva, sabe, sambando e cantando, e festa, e bebida para todo lado, muita comida, muita fartura, uma alegria, sabe aquela alegria, lembra dos 4 dias? Pessoal lá na avenida, um negócio daquele estilo, uma aparência de felicidade. E aí, de repente o elevador subiu, ele voltou lá para a portaria, para a central, para onde ele ia decidir se queria ser salvo ou não. Ele falou, olha, desculpa aí, senhor, eu sei que Deus é bom, eu aprendi isso, o diabo é mal, mas só que eu não vi isso, lá embaixo estava uma festa só, gente, eu não sei se eu quero passar a eternidade só nessa calmaria, eu sempre fui muito alegre, gostei muito de dançar, eu vou escolher o inferno então. E imediatamente, dali de onde ele estava mesmo, o elevador já despencou, ele já caiu lá no meio do fogaréu, do lago de fogo e enxofre, apareceu o diabão, cuidado quando falar diabão, que você está falando de um... Às vezes o cara fala, tenha um dia bom, não pode, tenha um bom dia. Então, ele chegou ali, meu irmão, já caiu o diabo lá com um tridente para cima dele, e falou, peraí, isso não é justo? Eu estava aqui, vim aqui anteriormente, olhei ali, eu vi outra coisa. Agora, você já quer me torturar? E o diabo riu e falou, nós estávamos em campanha. Entenderam? Em campanha? Então, estávamos em campanha. Mas quando vai lá ver a realidade, meu irmão, é tortura. Tortura purinha, tortura. Então, sem querer,
Acabei aí mostrando alguma coisa bem da nossa realidade atual também, mas para nós entendermos que é assim a vida toda. E por acreditarem que podem decidir a salvação, então existe uma campanha. O diabo, o mundo está em campanha aqui na terra, irmão, e está cheio de crente iludido. Está cheio de crente que está no oba-oba. Mas quando você conhece a graça de Deus, quando você conhece uma verdade conforme esta, os 4 mundos, você começa a organizar a tua vida espiritual, você começa a entender, como dizia minha mãezinha, você consegue dividir alhos de bugalhos. Porque, desculpe, hoje eu estou muito engraçadinho, você vai gostar dessa. Tem muita gente confundindo bife de caçarolinha com rifle de caçar rolinha. Tem que ter cuidado, que as palavras são parecidas. Eu gosto de brincadeira, eu sou, sabe, uma pessoa bem-humorada, mas nós temos que estar atentos aos limites. E crescer, e levar a sério a nossa vida espiritual. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos compreendendo o amor de Deus. Então quando falarem em predestinação, você vai dizer, não é uma questão de justiça nem injustiça, é uma questão de amor. E é uma questão de soberania. Deus é soberano. Deus é soberano. Para você ter uma ideia, essa questão de amor, é porque o nosso direito, voltando, às vezes eu penso, poxa, estudei 10 anos de direito, hoje não sou um advogado por opção, porque ou eu seguia a carreira jurídica e aí teria que fazer estágios e tudo mais, ou eu ingressava na diretoria de missões. Foi quando surgiu esta oportunidade, esta porta de Deus, para eu estar aqui auxiliando o nosso apóstolo. Imediatamente, eu sempre vou escolher Deus, eu sempre vou escolher o reino, irmãos. Mas eu aprendi muita coisa de direito, nesses 10 anos que eu estudei direito, e vou lhe dizer, uma das coisas que eu aprendi que se associa a essa condição, para você entender, o nosso direito, ele é baseado no direito romano. Para você ter uma ideia, o casamento, quando a gente vê 2 pessoas se casarem, a gente imagina o quê? Amor, não é verdade? Então é uma questão que a pessoa decidiu, porque amor, ok. O casamento, ele tem uma coisa chamada no divórcio. Vamos falar do divórcio, que é coisa negativa. Chama-se direito potestativo. Olha uma aulinha de direito aqui. Você sabia que se no casamento uma das pessoas decidir divorciar, a outra não pode negar esse direito? Porque é o lado humano. O homem escolheu por amor e ele desistiu de amar. Sabe por quê? Porque dá ao homem também uma certa... O homem no sentido genérico, homem e mulher, no sentido de soberania. Então, o que decidiu amar pode decidir desamar. No nosso... O que eu quero mostrar para vocês, nem sei se essa palavra existe, seria talvez uma criação agora minha, mas um neologismo, mas isso é aceitável. O homem, ele muda o tempo todo. Então o que eu quero dizer para você é que o amor de Deus está atrelado à soberania de Deus. E a soberania de Deus é imutável. Ele diz na sua palavra, eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo. Ele jurou pela sua palavra. Ele usa o profeta Isaías para dizer isso. Então, irmãos, nós temos nesse amor de Deus que definiu tudo, uma garantia inerrante, confiável, credível, estável, de que não vai haver divórcio entre nós jamais. Não vai. Porque Deus nunca vai deixar de nos amar. E porque é uma decisão unilateral dele. Nada poderá nos separar deste amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, como que isso se processou na vida espiritual? No tempo da crucificação, materializou-se, então, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho ofereceu o sacrifício perfeito, hoje nós estamos aperfeiçoados em espírito. Agora, um terço ele não amou. É injustiça de Deus, irmão. Em vez das pessoas ficar pensando que é injustiça de Deus, ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, hoje eu estou inspirado, filósofo, né? A pessoa
fica dando murro em ponta de faca, vai agradecer a Deus, porque você consegue acreditar em Deus, irmão. Você consegue confiar em Deus. Sabe por que você consegue? Porque Deus te amou primeiro. Nós já vimos esses textos aqui, né, de João, primeiro, na epístola de João. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, tudo está definido e amarrado no amor soberano de Deus. Que hoje nós temos essa coisa. Agora, um terço ele não amou. Então, eu preciso compreender isso. Preciso compreender que a mim não está delegado saber quem ele amou e quem ele não amou, a ter uma convicção, uma certeza plena, a não ser da minha própria pessoa. Eu só posso garantir a minha. Eu sei que eu acredito piamente. Os outros, as pessoas que eu amo, as pessoas que dão frutos parecidos, ok, são a nossa coletividade, glórias a Deus, nós somos. Quem é bom, escuta uma coisa que eu vou te falar agora, cuidado. Primeiro, desculpe, que eu não falei isso ainda hoje, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e agora cuidado com pessoas que não confiam em ninguém, cuidado com pessoas que duvidam de todo mundo. Quem não confia em ninguém também não é confiável. Ore e fala: Senhor, me dê paciência, porque se me der força eu quebro, porque às vezes irrita, né? Peça mais paciência a Deus. Fala: Senhor, me dá paciência, não pede força não, senão você vai querer quebrar tudo às vezes. Mas, irmão, sabe por quê? Porque você que é confiável, você confia nas pessoas. E desculpe, de vez em quando, vamos lá, hoje eu estou filósofo, de vez em quando você quebra a cara, não é verdade? Uma vez eu vi isso numa oficina de um amigo. Eu fiquei impressionado. Depois eu falei, sabe que ele até tem razão? Quando eu entrei na oficina pela primeira vez, tinha lá uma placa grande escrita assim no muro: pior que ser roubado é ser o ladrão. Eu falei, eita. Depois eu falei, sabe o que é verdade? Se tiver alguma relação em que alguém tenha que ter sido enganado, que não seja você. Porque quando você estiver no polo positivo da relação, o Senhor está contigo. O Senhor é a teu favor. A palavra de Deus diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos. Então nós vamos lidar, nós vamos bater de frente com muitas situações que ou são filhos de Deus equivocados, e tem muito por aí, ou então é filho do diabo mesmo. Então, mais uma vez, cuidado, mais forte ainda. Sabe por quê? Se você tiver dúvida, muita atenção com essas pessoas. Sabe por quê? Imagine se você provocar um filho do diabo. Para que o diabo veio? João 10,10 diz o seguinte, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então não provoque um filho do diabo. Faça por menos. Passe a mão na cabeça e diga: Senhor, Tu és o meu juiz. O nome do bispo Daniel tem um significado importante no hebraico. Daniel, meu nome significa Deus é o teu juiz. Sabe? Então, quanto mais você reagir no Espírito, mais o poder de Deus vai sobressair sobre cada questão. Entendeu? Coloque as tuas questões na justiça de Deus. É melhor que até você não arrisca, porque vai que você compra uma briga com o filho do diabo. Desculpe, o diabo não tem nada a perder. Ele já é um perdedor. Então não compre briga com ninguém. Essa briga não é nossa, essa briga é de Deus. Já foi vencida na cruz do Calvário. Então nem a morte nem a vida. Volta no 37, só para a gente fechar antes de entrar nesse texto aqui do Mundo Aion. Aqui o 37, volta aqui no 37, por favor. Em todas estas coisas, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Por meio da nossa reação da carne, eu posso. Não, por meio daquele que nos amou. Diga, está no amor. Está garantido. Diga, não é o meu amor para com Deus, é o meu amor reflexo do amor de Deus para comigo. Então não adianta a pessoa achar que ama a Deus sem conhecer o amor de Deus. Vocês estão entendendo a diferença do conhecimento? Vá lá na aula 1 depois, está lá no canal oficial do YouTube, Missões Cristo Vive, e assista a aula 1 desta série, que você vai ver o sermão expositivo que nós tratamos aqui de 2 Pedro 3, 10 a 18.
que ele termina dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento. Então, entendendo isso, veja o que Jesus fala em João 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Que mundo é esse? Esse mundo que tem um desdobramento no mundo Aion, é o mundo de uma realidade natural. Então, há um mundo cosmos nessa existência, onde o mundo Aion tem influências muito fortes, que há um ódio disseminado à nossa volta. Teve um tempo que eu andei no mundo, e depois eu fui resgatado, graças a Deus, nesse ministério, onde Deus mudou a minha vida. Se você puder, depois assista. Quem não assistiu a convenção, assista, e assista de novo, porque nem eu lembrava tudo que eu falei. Hoje eu assisti pela manhã, fiquei muito emocionado novamente, né? Aquilo que Deus me mandou falar ali, o nosso apóstolo, no final da convenção, no momento de homenagens, que esse ministério mudou a minha vida completamente. Mudou completamente. Então, o que eu quero aqui falar para você é que quando você lida com este mundo, você tem um mundo que te odeia. E acreditem, até os próprios irmãos em Cristo, os evangélicos, digamos aqui, que não têm esse conhecimento acurado, não têm esse conhecimento aprofundado, eles são um risco, porque e aí falo experiência própria. Quando eu fui para o mundo, queriam me resgatar de todo o tempo, do jeito deles, né? Ajudam, acham que sabe, porque é um ministério de condenação. Achavam que me ajudavam, na força do braço deles. Quando eu conheci a graça de Deus, que Deus, pelo seu poder, me resgatou para hoje eu poder estar aqui, tudo mudou na minha vida, mas muitos, que muitas vezes eram muito mais simpáticos comigo, foram reativos. E não aceitaram, e muitos até hoje não aceitam. Não entendem, e às vezes só o que eu digo para eles é assim: olha aqui, olha para a minha vida, veja como eu vivia e veja como eu vivo. Eles têm uma limitação espiritual, e às vezes isso dá muitas brechas para o inimigo usar também essas pessoas. E é por isso que eu te falo que esse mundo vos odeia, tem uma abrangência, numa conexão a essa nossa existência material. Entende? Que é provocada por um domínio do mundo Aion. Pois Jesus reconheceu isso. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Quanto mais você crescer na graça e no conhecimento, mais opositores você vai ter à sua vida espiritual. Irmãos, confesso, hoje em dia eu não consigo mais ir a certos lugares, nem lugares chamados de igreja, eu não consigo ir. Me faz mal. Pra você ter uma ideia, há um tempo aí eu fui num casamento de famílias, tive que ir, eu era um dos padrinhos, e eu fiquei abismado quando o celebrante pegou a aliança e mergulhou no óleo. Ele ungiu a aliança, eu falei: meu Deus, isso vai cair na primeira esquina. Ele botou a aliança cheia de óleo, dizendo que aquilo ali era a bênção. E aquele casamento não durou um ano, não foi, amor? Acho que ela não lembra que ela fez assim, mas aquele casamento não durou nem um ano, para você ter uma ideia. É que ela é muito generosa no julgamento, que fez questão de esquecer, né, amor? Mas vou te falar, hoje em dia, eu até esqueço, eu lembrei agora aqui para ministrar a tua vida, mas hoje em dia eu fico triste às vezes, então prefiro não ir a certas situações. Se eu puder não ir, eu não vou, sabe? Acreditem. E pensar que tem crente que vai, desculpe falar isso aqui, até em batismo de igreja católica, para levar uma chamuscada do padre, amados. Deixa eu dizer aqui com a mão na Bíblia: amo os católicos e sei, 2/3 são salvos, temos muitos salvos lá, mas se você é um católico, eu te indico o livro do apóstolo Miguel Ângelo, A Grande Meretriz. Não é para você se ofender, é para você aprender, porque o Vaticano e a Igreja Romana estão comprometidos com o Apocalipse. Precisa conhecer isso. E aí você vai sair dessa prisão, que é a idolatria, que são as mentiras que Martinho Lutero em 1517 entendeu. E aí começou a igreja evangélica, né? Começou o protestar e realmente a igreja protestante que nós vivemos hoje. Então essa é a realidade. Então,
O mundo Aion é uma realidade. O mundo Aion tem um domínio sobre este mundo, que é um mundo baseado em coisas materiais. Entende? É um mundo cego. Então, o que acontece no versículo 15? Agora, temos uma garantia. Olha o amor de Deus. Isso aqui é uma oração que nos dá uma garantia tremenda, irmãos. Uma garantia tremenda. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Porque, como seria então? Como Enoque, que andou com Deus e o Senhor o levou. Nós temos que estar neste mundo, guardados do mal. Coloca aí Provérbios 1,33. Olha que remissão legal para você fazer aqui. Ó. Provérbios 1,33. Olha como isso se processa. O que guarda a boca conserva a sua alma. Hein? Você botou aí Provérbios 1,33? Acho que não. Não, né? Isso aí. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ok? É isso. Você está aqui ouvindo a voz de Deus nessa manhã? Você está pela internet ouvindo a voz de Deus nessa manhã? Parabéns, você tem direito a viver tranquilo, seguro e sem temor do mal. Seguro, primeiro, olha, a ordem é importante, né? Seguro para estar tranquilo. E quem está seguro e tranquilo não tem temor do mal. Quem pode viver seguro e tranquilo no mundo em que nós vivemos hoje, gente? Quem pode? Cada dia mais agressivo. Meus tempos de jovem, eu entrava na frente de um carro quando me dava fechada, assim, muitas vezes de moto, saltava da moto, entrava na frente do carro. Hoje, você viu agora no noticiário, a garota saiu do Uber, entrou na frente, disse passa por cima, o cara passou por cima, ainda deu uma ré, passou de novo. É a violência que está aumentando, porque esse mundo caminha num processo degenerativo. Então, atenção, né? Atenção, ligação, conexão, proteção divina. Agora, Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, nós temos repetido e vamos continuar repetindo esse texto algumas vezes, para entendermos essa situação que eu acabei de falar agora. Tem muito filho de Deus ainda distraído, e se der espaço, se abrir, irmãos, essa é a realidade humana, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Está vendo? Que mundo é esse agora? Qual é o curso deste mundo? O mundo cosmos. Então, o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, agora ele vai falar especificamente do mundo Aion, nos filhos da desobediência. Entende? Então, olha aqui claramente, o mundo cosmos, que tem uma tendência, e que vai ser destruído, vai ser transformado, aliás, para que o Senhor possa reinar conosco, ou nós com Ele, e então eternamente. E agora ele fala dos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são o mundo Aion aqui na terra, né? Os filhos do diabo revestidos de carne. O versículo 3, nós já lemos o 3? Não, olha, entre os quais todos nós andamos outrora. Então Paulo está falando para uma igreja, Paulo está falando para os salvos, Paulo está falando para pessoas que estavam decididas agora ao recomeço, a seguir. Ele está dizendo, antes andamos outrora. Ele está dando um alerta. Então, se ele está dando um alerta, é porque estas pessoas correm risco de voltar a ter comportamentos equivocados. Está dizendo, fazendo a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E que natureza é essa? A natureza do mundo cosmos, a natureza do tangível, a natureza do mundo carnal, a natureza do pó que tem que voltar ao pó, para ser transformado no dia do arrebatamento, que você precisa ir nas aulas anteriores, que estão no nosso canal de missões oficial do YouTube. Para você ver como nós aprofundamos isso aqui, mostramos que nem o nosso pó vai ficar aqui na terra,
mas ele tem que ter um tempo de maturação, um tempo de aguardar o arrebatamento, que é onde será resolvida a situação da carne. Eu expliquei que o pó vai ser então transformado para irmos no céu, porque no céu não pode entrar carne nem sangue, e que também na nossa vida espiritual tudo já está resolvido, nós já fomos ressuscitados com ele. Olha quanta coisa você precisa voltar lá para ver, porque eu não vou explicar de novo, senão a gente não vai avançar aqui na próxima página do livro. Aqui no finalzinho da página 31, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, o apóstolo comenta esse versículo, diz: olha, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Lembra da piadinha, anedota que eu contei no início? O céu, o inferno em campanha? E aí a pessoa escolheu o inferno. Então os do diabo é isso aí, olha, está claro. Algumas pessoas não vão conseguir acolher esse amor de Deus. Vão até sim, já viu aquela pessoa que diz assim: eu sou simpatizante do Evangelho? Eu sou simpatizante do Evangelho. Tem gente que olha e fala assim: ah, bispo, mas ele é tão bonzinho, é melhor até que muito crente. Desculpe, irmãos, eu prefiro o pior crente do que um maravilhoso descrente. Se não acredita em Deus, se não acredita que Jesus é o Filho de Deus, o que é um cristão? Cristão não somos apenas nós que conhecemos a graça de Deus, vivemos a graça de Deus. Nós somos cristãos de renome. Mas cristão é todo aquele que acredita no Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo e pregou a verdade para a salvação. Essas pessoas são cristãs, muitas vezes equivocadas, mas são cristãs. Então, agora, o que rejeita, o que tem... Olha, hoje nós temos igreja do diabo, para você ter uma ideia. Então, precisamos estar atentos com essas coisas, entender que com alguns irmãos, realmente, o engano, a injustiça, vai ser o alimento deles, eles vieram a este mundo para perecer mesmo. O salmista disse que o ímpio nasce proferindo mentiras. Está no Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios. Desde quando, irmãos? Porque o irmãozinho estava bem aqui na igreja, mas se desviou. Um dia me disseram que eu era ímpio. Disseram que eu tinha desviado do evangelho. O Daniel, aquele que era presidente da mocidade. O Daniel, que aos 5 anos de idade cantava nas praças públicas. E eu cantava: Jesus me segura. Minha voz era mais fina ainda, não sei nem imitar. Na minha jornada não deixe eu cair, com medo de cair, porque o Jesus que eu tinha conhecido era um Jesus de um Deus castigador. Eu ouvia dizer assim: cuidado que papai do céu castiga. E aí, o que acontece? Quando o crente cresce pensando nisso, ele fica com medo, e ele não peca com medo do castigo. E outra que eu ouvia muito: quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Olha, você que pode decidir. E a pessoa aceitava com medo. Eu me lembro de uma das minhas maiores pregações no tempo da lei. Eu apontei o dedão e citei um texto de Apocalipse 3:20. Inclusive será o nosso texto base que eu vou ministrar na nossa Cristo Vive Porto Alegre. A Bispa Jane já está sabendo o texto base, né? Vou ministrar. Deus quer intimidade com os seus filhos, Deus está falando de intimidade, e eu pregava naquele dia totalmente enganado. Eu dizia: olha, Deus está dizendo: eis que estou à porta e bato, o seu coração tem uma maçaneta com a chave por dentro, se você não abrir... Olha, que era uma igreja aqui na frente da Cândido Benício, lá um pouquinho mais perto do campinho. Eu dizia: você ao sair, atravessar essa rua, um caminhão passar na sua cabeça, você vai para o inferno. Teve um irmão lá, levantou logo as 2 mãos. Então a pessoa aceitava Jesus por intimidação, por medo. Hoje, irmãos, eu não peco, ou pelo menos procuro não pecar, porque quem diz que não peca já é o maior pecador, mas eu procuro não pecar, eu procuro andar ao máximo na linha, com cuidado para não vir o trem também me pegar, né? Mas eu costumo andar na linha, procuro andar na linha,
Não porque eu tenho medo do castigo de Deus, mas é porque eu tenho conhecimento do galardão de Deus. É por isso que eu procuro não pecar, porque eu sei que sou filho de Deus, porque eu sei do benefício que tenho nesta terra, por não viver pecando, não ficar andando em pecado. Eu não aceito Jesus, eu recebo tudo que Deus tem para a minha vida. A verdade é que os ímpios, irmãos, foram criados para isso. Olha como o salmista, né? Que claro, era o Espírito da Graça quem falava já através dele. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Veja que não é no nascimento, é na concepção. O que é uma concepção? Quando são gerados. Tá? Na geração, na genética, no DNA, antes da fundação do mundo. Desde a sua concepção nasce, já se desencaminham proferindo mentira. Quer dizer, lá está sendo formado o embrião e aquilo ali já é um mentiroso. Lembra da briga no ventre de Rebeca? Nasce, desencaminham, proferindo mentira. Então, segundo Tessalonicenses 2,10, é uma boa remissão para você fazer aí. Depois, aqui ainda na página 32... O apóstolo usa 1 Pedro 2, versículo 8. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, porque decidiram ser o desobediente. Não, irmãos. Para o que também foram postos. Quer dizer que tem pessoas que foram postas para a desobediência. Eles são filhos da desobediência. O mundo aion. Esse versículo você poderia resumir dizendo: são estes os que tropeçam na palavra do mundo aion. Depois 2, versículo 14 diz: tendo os olhos cheios, irmãos. Você já viu? Esse é aquela pessoa que tem a vaidade. Eu via uma entrevista de alguém aí que está se sentindo muito poderoso, dizendo: não, eu gosto de fulano de tal, porque fulano de tal, quando não tem dinheiro, não vou dizer muito para não cortarem daqui a pouco nossa transmissão, fulano de tal, quando a gente não tem dinheiro aqui, ele é criativo, ou seja, ele sabe como roubar. E eu falei: meu Deus, tem tanto orgulho de ser bandido, de ser ladrão, que já está até ostentando tudo isso. Olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Depois, 1 João capítulo 2, do versículo 18 ao 22, você vê que são textos que evidenciam esse mundo aion. Nós estamos concluindo aqui o capítulo 1, na página 32, e diz: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Você vê que João está falando isso há muitos anos, irmãos. Pare de achar que agora, estamos chegando aos últimos tempos. Eu sempre digo isso. Nós estamos nos últimos tempos, desde que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Antes de Jesus, primeiros tempos. Depois de Jesus, últimos tempos. Agora nós estamos no cumprimento de todas as profecias. É isso. E aqui ele diz: já vem o anticristo. Ou seja, dali para cá, então tinha surgido o Cristo. De Cristo para cá, antes de Cristo surgir, antes de Cristo vir à terra, nascer, morrer pelos nossos pecados, não poderiam haver anticristos, mas depois disso surgiriam os anticristos. Você está entendendo? Que é para você não transportar tudo para o Apocalipse, ou tudo para uma conclusão de sinais dos tempos. Não, esse momento já é desde que Paulo estava pregando, e desde que a graça foi lançada, e desde que João estava ali na sua epístola. Ele disse: vem o anticristo também agora, muitos antes, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, a primeira hora até Cristo, depois de Cristo a última hora, irmãos, é a graça de Deus. Além da graça de Deus não vai haver mais nada, só arrebatamento da igreja. Entendam isso,
Quer uma remissão? Tem o 18, já li. Vamos até o 22, depois você vai ler comigo Hebreus 11, anota aí, Joás, depois vamos Hebreus 11, 39 e 40. Então ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Expliquei bastante esse texto aí na aula 3 ou 4, vai lá para você entender, mas hoje é importante você saber o seguinte, tem um ímpio que não é dos nossos mesmo, não é dos nossos, não adianta, não vai ficar no nosso meio. O apóstolo Miguel disse que há um tempo, o lobo, mesmo aqui no nosso meio, né, começa a crescer as unhas, os pelos, e ele coloca as mangas de fora, e não adianta, não adianta. O 20, e vós, quer dizer que a gente não precisa estar aqui fazendo culto de busca de poder, semana disso, semana daquilo. A nosso culto é de celebração ao Senhor, é de glorificação, é da comunhão dos santos, mas a unção nós já temos. E aquela coisa, dá-me porção dobrada, manda unção, manda mais unção, manda chequiná, derrama o poder. Irmãos, desculpe tudo isso aí, eu respeito pela licença poética. Eu nem vou citar outros louvores, que tem uns deles que até a gente canta aqui na igreja. Licença poética. Mas a gente precisa estar maduro nisso aí. Você está na escola de capacitação, não está? Então, segura firme, porque nós já temos a unção que vem dos santos. E todos têm conhecimento. O que é esse ter conhecimento? É ter a capacidade de discernir. Nós temos o que? Outra remissão, Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos Cristo em nós temos o discernimento. 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então a gente não negocia com a mentira, como eu sempre digo aqui, não negocie com a mentira. João 8,44, Jesus diz que a mentira é filha do diabo. Então não negocie com a mentira. Quem mexe com mentira, mexe com a filha do diabo. Às vezes a pessoa diz, mas é uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. É uma meia verdade. Meias verdades são mentiras inteiras. Irmãos, tire isso. Quer ver uma coisa que, sinceramente, macula a minha comunhão com alguém? É quando eu pego alguém na mentira. Desculpe, isso acontece muito. Parece que Deus me alerta muito e eu pego alguém na mentira. Eu pego alguém querendo dar um jeitinho com a mentira serve para maquiar a verdade. De capacitação e crescimento espiritual. Mentira alguma procede da verdade, irmãos. Olha o 22. 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Lembra que eu falei? Para mim, cristão é todo aquele que entende que Cristo veio ao mundo, pregou a verdade, é filho de Deus. Ok. O que nega o Pai, o que nega o Pai e o Filho. Né? Negou um, nega o outro. Nós vimos semana passada no outro texto de João 17, que Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Está aí explicado esse texto. Agora, apenas para fundamentar melhor sobre a nossa condição e o anticristo, né, que não poderia ver e que agora, além da graça, não há mais nada. A graça definiu tudo. E nós vamos fechar hoje, porque na semana que vem nós vamos entrar no mundo ocumênico, nós vamos fechar com esse versículo, de Hebreus 11, 39 e 40. Diz assim, ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho, está falando dos heróis da fé. Você vê que esse Hebreus 11 todo começa falando da lógica espiritual da fé, diz, ora, a fé é a certeza de coisas que você espera, convicção de fatos que não vem, eu chamo de lógica espiritual da fé. Depois no versículo 6 ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e ele vai falando sobre os heróis da fé. Pessoas que mesmo no tempo da lei conseguiram atingir um ápice, porque foram inclusive tipologias de Cristo, eles tipificavam Cristo, não eram o Cristo. Eles não foram capazes, mesmo atingindo um máximo de perfeição,
como Enoque, por exemplo, que foi transladado, Elias, que foi arrebatado em carros de fogo, e mesmo no ápice de toda a vida espiritual, eles não conseguiram justificar-nos, não conseguiram nem justificar a si próprio e nem justificar a nós. Irmãos, isso é profundo, isso é muito profundo, a gente precisa ter muita atenção, porque eu fico vendo muitas pessoas que se dizem, desculpe, sei que temos muitas igrejas locais ligadas aqui conosco, que se dizem até cortados pela graça, mas não entendem isso, ainda estão procurando um algo mais, ao invés de ser mais humilde com Deus, crescer na graça e no conhecimento, e viver isso, porque nós precisamos viver isso. Se nós não vivermos isso, o povo que Deus talhou para viver essa realidade, Jesus não volta para arrebatar a sua igreja. Jesus não vem arrebatar a sua igreja. É com a gente. Está lá em 2 Pedro 3, 10 a 18. Volta na aula 1 para você ver que Pedro diz, essas pessoas esperam e apressam a vinda de Cristo. Então, diz que essas pessoas todas que viveram antes de Cristo, não foram anticristo, eles foram, tipificavam Cristo, eles apontavam para Cristo, eles foram chamados de heróis da fé por Paulo, e Paulo chega um momento que ele diz, olha, nem daria, se eu fosse enumerar, não daria para eu enumerar todos, foram muitos, ele diz, eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, quer dizer que havia uma concretização da promessa, havia algo a esperar, e agora? Agora está aí, olha, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, aí Paulo está falando do chegado a hora, os primeiros tempos, os heróis da fé, que não obtiveram a promessa, fins dos tempos, agora, o nosso tempo, de Jesus para cá, coisa superior, que Deus já proveu e que precisava acontecer. Ele diz, e agora com isso que aconteceu, há um aperfeiçoamento, que ele diz, olha, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, havia um roteiro, e por isso nós precisamos entender esta composição dos 4 mundos, havia um roteiro, uma organização espiritual. O que nós estamos vivendo hoje é a realização, é a realidade dessa organização espiritual, e é o aperfeiçoamento. Diga, eu estou vivendo o aperfeiçoamento. Então, entender o seguinte, amado, nós estamos aqui conhecedores da nossa origem, volto a dizer, tenho dito isso já em algumas aulas, e do nosso destino. Você sabe onde você foi gerado, você sabe por que você foi gerado, você sabe para onde você vai. Então, se você sabe de onde você veio e para onde você vai, você tem que ter aqui um comportamento de acordo com a sua origem e o seu destino. Então, você está nesta terra com uma missão. Os heróis da fé, antes de Cristo, tinham uma missão. Muitos deles, Paulo disse que não caberia, se fosse citar todos os nomes. Não caberia, ele citou alguns mais expoentes, mas tiveram muitos outros, que a gente nem conheceu, a Bíblia não relatou. Eles cumpriram a missão deles, nós temos que cumprir a nossa. A nossa missão é essa, é viver esse aperfeiçoamento, é viver essa vida de santificação, irmãos. Desculpe, com relação à vida espiritual, não vai dar para passar a mão na cabeça de ninguém. Senão você se torna cúmplice de más obras. E tem que ter muito cuidado, porque há uma realidade, e nós vamos fechar apenas com esse texto aqui, ligando a toda essa remissão, para você entender, Apocalipse 17, 8, que a gente vai, essa é a conexão para a próxima aula, que nós vamos entrar no mundo ecumene, mas diz que Apocalipse 17, 8, diz, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá.
Então, 1/3 vai estar envolvido a toda essa realidade. Você ainda vai se admirar. Apocalipse 13:8, faça uma remissão aí, no versículo 8 de Apocalipse 13, voltar um pouquinho, porque esse aqui ainda deixa mais claro ainda, diz que eles vão adorar, né, admirar, adorá-la-ão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde antes da fundação do mundo. Então nós estamos aqui para viver esta realidade espiritual. Se não organizar, não vai avançar, não vai compreender, vai viver uma vida sem qualidade de vida espiritual. Que todos tenham recebido esse alimento sólido hoje como terra fértil em seus corações e que prossigam com essa responsabilidade para a glória de Deus. Assim seja, assim diz o Espírito da Graça. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus maravilhoso, Tu és fiel, Tu não falhas, Pai. A Tua bondade, Senhor, é algo tangível em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo chamado maravilhoso que Tu nos destes. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que têm um chamado, têm uma missão, estão atentos nesta terra. E o povo seguro, tranquilo e sem temor do mal, diga amém, amém. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom demais. as angústias As aflições ficam para trás. Meu coração palpitou de alegria e de paz, porque Deus é bom, aleluia. Deus é bom demais. quero ouvir, só de vozes celestiais, Cantando assim, aleluia, Deus é bom demais. Quero ouvir coro só de vozes celestiais, cantando assim, aleluia. Deus é bom demais. Cantando assim, aleluia. Deus é bom demais. Cantando assim, aleluia. Deus é bom demais.